Aí o Ivan chegou e ele perguntou, o senhor acha que me ajuda isso? Disse, claro que ajuda, você vai descansar e a gente vai ter tempo de ver os antibióticos funcionarem, né? Aí ele fez a pergunta mais inesperada assim, mas eu vou morrer, não é, doutor? O Ivan, que tinha aprendido a gostar muito dele, abraçou ele, né? E abraçado, ele não conseguiu segurar e chorou. Quando ele, Ivan, chorava, o paciente disse, doutor, não chore. Quando o senhor me transplantou, eu tinha 29 anos e 2 filhos pequenos. Eles agora são autônomos e um deles até me deu um neto, que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. Então não chore, doutor, nós somos uma dupla de sucesso. Tu vê o nível e a intensidade que pode ter uma relação médico-paciente e que pode inverter o papel, né? Uma situação clara do paciente consolando o médico. Que coisa incrível. Doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem. Já começamos a gravar, tá? Pra não perder tempo, diga-se de passagem. Eu tava contando pros meninos aqui no estúdio, e a menina, que é a nossa produção, o VR, o Barreto e a Gil, que o nosso episódio, e eu falo nosso, é o teu episódio, né? Da Você outra vez que a gente acredita em conversou. Deus? Exatamente, se Deus existe. E aí o Barreto fez a pergunta pra mim assim, e ele acredita em Deus? E eu lembro que foi tão boa a conversa Que você não perguntou, que eu né? não lembro se eu perguntei Não isso. perguntou, graças a Deus. Ok. Acho que temos uma resposta. Porque era interessante essa coisa do médico acreditar ou não, né? E a gente falou muito dos pacientes. Eu tenho certeza absoluta, até porque eu vi o programa há pouco tempo, que a crença, o crer em algo, que pode ser até eu vou me curar. Essa é a minha crença. Sim. É absolutamente importante Faz uma para mim. enorme diferença. Hein? Tu sabe que não interessa se o médico acredita ou não acredite. O que ele tem que respeitar é o que o outro acredita. Porque isso faz uma diferença imensa, sabe? E, inclusive, nas situações mais críticas. Por exemplo, na morte. Quem acredita em alguma coisa, ele tem uma chance de elaborar isso de maneira mais sólida, né? Porque senão parece muito vago. Eu não sei o que vou encontrar, em princípio, nada, né? Mas a respeitar a crença do paciente é uma atitude básica, porque rompe a relação se ele perceber que você está duvidando da crença deles. Mas tem um poderio de humildade do médico ou da médica absurdo, né? Para lidar com isso, porque a medicina... Mas o médico é um ser humilde, tu não percebeu ainda? Só nas redes sociais que não. Nas redes sociais eu só frequento redes sociais. Nas redes sociais eu não gosto de ver médico, né? Enfim, né? Porque, né? No bom sentido. Mas... A gente não precisa de médico, a menos que as coisas não estejam bem, né? Exatamente. Mas é sério, assim, tem que ter uma... Mas isso se aprende, isso é obrigatório, isso faz parte da ética médica? Não, isso é uma questão de bom senso, né? Ok. Você tem a relação médico-paciente é uma relação de confiança, né? E a preservação da confiança é básico para que a relação se mantenha, né? Mas até quanto vocês podem ceder? Não, nós temos que, por exemplo, uma dificuldade imensa na relação com o paciente é a oncologia, né? O primeiro exercício de sensibilidade é assim, quando o paciente diz eu quero saber a verdade, que verdade ele está querendo saber? A que ele consiga carregar, né? Porque na verdade total, essa é uma distinção importante, verdade total e verdade útil. A verdade total tem uma carga de crueldade imensa. Então isso é importante, que você dê ao paciente a verdade útil, preservando a esperança, né? Porque algumas vezes a verdade é o fim da esperança. A verdade nenhuma justifica a morte da esperança. Você sabe que a nossa relação com o paciente vai progressivamente melhorando na medida em que a gente entende o significado da pergunta pela verdade. Muitas vezes ele pergunta só para que você negue, né? E eu lembro de uma senhora que eu
Dei uma informação de um tumor grave e disse a ela que era um tumor que não era operável em princípio, mas que respondia extraordinariamente bem à quimioterapia. E aí eu disse uma coisa que ela alegrou. Eu disse, daqui a 2 meses a senhora não vai precisar de ajuda psicoterápica, a senhora vai estar se sentindo tão melhor que vai dispensar ajuda. E fui trabalhar. Voltei 1 hora depois, ela estava aos prantos. Quando eu quis saber o que tinha acontecido, ela disse, passou um dos seus meninos por aqui. E eu quis confirmar e disse, meu filho, o meu caso é muito ruim. Eu disse, olha, do que eu aprendi até agora é o pior, né? Assim. Acabou, né? Acabou. Eu convivi nos Estados Unidos, eu fiz uma parte da minha formação na Clínica Mayo, e eu convivi com essa rudeza de comunicação, né? Com uma razão que também tem que incluir no julgamento. O médico, o oncologista americano, é muitas vezes processado com a alegação da família de que se o pai soubesse tudo desde o começo, a família teria ficado melhor economicamente. Olha só, né? Tá, porque também tem uma outra relação da grana com a medicina lá, né? Da grana com a vida, né? E aí tem uma coisa que marca muito, porque no instinto de defesa do médico, ele se comporta como uma máquina, né? Eu sou um técnico, você tem uma doença grave, eu vou te dizer o que vai acontecer. E você administra com a reserva emocional que você tenha. Isso é um sofrimento absurdo, porque todos nós precisamos, diante de uma notícia ruim, do tempo de elaborar e do tempo de recrutar as reservas que a gente nem sabia que tinha, né? Isso é um tempo. Isso se processa lentamente. Agora, instantaneamente, toda a verdade fuzila o indivíduo, sabe? Ele morre antes de morrer porque ele começou a sofrer antes, né? E às vezes prenunciam coisas que não vão ocorrer, o que nem chegam a ocorrer, mas ele já sofreu de medo delas o tempo todo, né? Deixa eu só mudar a pá do ar-condicionado, senão a gente vai morrer aqui. Sem aviso prévio. Subir. Deu. Doutor? Cuidados paliativos. Sim. Não, deixa eu voltar uma coisa antes. Enfim. Tem um jornalista chamado Charles Duhigg. Ele escreveu um livro muito poderoso, que virou um best-seller chamado O Poder do Hábito. Ele foi pegar um monte de pesquisa sobre o hábito, enfim, e chegou numa conclusão, né? Aí esse cara depois escreveu um livro chamado Supercomunicadores, que ele quis entender quem eram os supercomunicadores. E os supercomunicadores são os caras que escutam e não falam. E tem vários exemplos de médicos ou médicas, né, que começaram a perceber lá nos Estados Unidos, olha só que diferença, o entendimento de escuta e o quanto isso melhorou total o trabalho deles. E, inclusive de cura. Sim. E eu lembro que exatamente isso que o senhor falou. Tipo, tinha um elemento de... Calma aí, só um pouquinho. É o que ele quer ouvir, é o que dá para ouvir, é uma sensibilidade que vai ter que ter uma intersecção que é a minha com cada paciente. É um grande exercício de delicadeza, né? De sutileza. Em todas as coisas. Eu aprendi, por exemplo, com o Boêmio. Eu adoro esse cara. Esse cara é um filho de uma família milionária de Colônia do Sacramento. Ele, muito jovem, atravessou o Rio da Prata para estudar o que aparecesse, né? A questão era continuar em Buenos Aires. Então ele fez filosofia, fez pedagogia, fez sociologia, tudo que lhe garantisse continuar em Buenos Aires, né? Okay. Ele se apaixonou pela noite portenha e bebeu todas, fumou todas, e com 82 anos ele veio me procurar. Um câncer de pulmão e um tumor inoperável, né? E eu recebi o diagnóstico no fim de uma tarde. Entrei no quarto, ele estava sozinho, e ele está muito ansioso. Ele disse, daí, doutor, saiu o resultado? Eu disse, acabei de conversar com a patologista e ela me prometeu para amanhã de manhã. No dia seguinte, foi lá, expliquei tudo como era que ele tinha que fazer, com uma visão otimista, de um tratamento que ele podia fazer no Uruguai, não precisava vir para cá e tal. Quando nos despedimos, ele disse, doutor, eu tenho que lhe perguntar uma coisa. O senhor já sabia disso ontem, quando o senhor esteve aqui à tardinha, não sabia? Eu disse, da onde que o senhor tirou essa ideia? Disse, não sei, talvez um pouco de linguagem corporal, muita experiência de vida, mas eu não estou reclamando, eu, na verdade, queria lhe agradecer, porque o senhor me deu mais uma noite de esperança. Mas eu acho que a lição que eu aprendi, eu tenho que lhe passar, é que quem não é capaz de proteger a delicadeza da noite,
não consegue ser generoso durante o dia. À noite, por favor, a noite é delicada, né? Eu insisto isso com os meus residentes. A menos que você vá começar a quimioterapia antes da meia-noite, transfira a notícia ruim para amanhã de manhã, né? Porque é uma crueldade pura, né? Antecipar sofrimento. Imagina que noite insônia é essa, né? Agora tu me deu um presente, eu vou usar muito isso na minha família. Meu pai dias desses foi atropelado. De noite, comecinho da noite. Dia de chuva em Porto Alegre, ele tem glaucoma, já perdeu bastante de visão lateral, não viu um carro. E o carro bateu nele, ele bateu a cabeça, traumatismo craniano, aí vai para HPS aqui em Porto Alegre, depois a gente vai para Moinhos, enfim. E nessa noite eu não avisei meus irmãos. Eu e minha mãe assumimos a bronca, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer e a gente não avisou. Gentileza, né? No outro dia, uma irmã minha mora em Pelotas, mora longe, enfim, né? E no outro dia a gente explicou, eu falei que era um pedido nosso ali, enfim, da mãe junto, e que agora a gente tinha mais informações do que era, né? E eles, claro que eles não ficaram brabos. Mas tá, e aí? Eu falei assim, cara, vocês ganharam uma noite. Ganharam uma noite. Ganharam uma noite. Não mudou nada, o pai, né, viveria o mesmo problema que ele estava. Ele estava meio perdido, né, desorientado, enfim, não sabendo exatamente quem eram as pessoas. Tratava os meus filhos, os netos dele, como os filhos dele. Enfim, estava muito por dentro. Incrível, né? Como o cérebro... Essa é a pior morte que tem. É a morte que dói, mas não se completa. Né? Está preso num corpo. Perdendo a cognição, olha... E tu sabe que a qualidade da vida mental é o critério mais importante para selecionar quem, na idade, pode ser operado, por exemplo. Né? Como é que tu seleciona o candidato entre os idosos? Aquele que tem uma boa cognição. Né? Quem pode ser operado... Tem um tumor, por exemplo. Tá. Né? Vale Nem a pena... todo mundo vai passar pela faca. Não. Tem alguns pacientes que não tem o menor sentido, né? Não sabem onde está, o que você está tratando. Você está oferecendo o quê para esse indivíduo e para essa família? Nada. Nada, é um sofrimento inútil. E isso é um critério muito, eu acho que muito usado com bom senso para dizer, olha, esse paciente tem condições, tem um tumor potencialmente cirúrgico e com chance de cura, né? Mas eu tenho uma vida para resgatar, né? Tem que ter vida para resgatar. Um dia eu estava dando essa aula sobre avaliação de risco cirúrgico e coloquei esse aspecto, né? A seleção se faz pela cabeça. E aí eu estava dando aula virtual na época da pandemia. Eu gosto do Zoom, que tem aquela carreirinha de carinhas lá em cima, de alguma interação tem, né? Aí eu olhei a carinha da esquerda, era o Arthur, uma cara bonita, e eu disse, Arthur, você tem avô? Disse, tenho. Como é que é teu avô? Diz, uma maravilha. Ele tem 82 anos, está meio triste agora, deprimido, porque a avó morreu ano passado. E ele, um dia desse, me chamou e disse, Arthur, você tem que me visitar 3 vezes por semana. Senão eu não tenho razão para continuar por aqui sozinho, né? Aí ele tentou argumentar, disse, vô, mas eu trabalho em um hospital. Eu tenho muito medo de te trazer o vírus. Disse, meu filho, tu não está entendendo nada. Tu tem que me visitar 3 vezes por semana, nem que seja para me trazer a doença. Isso é solidão pura. Aí ficou todo mundo meio engasgado e eu disse, o que tu está fazendo, Arthur? Sabe, eu estou me fazendo teste 3 vezes por semana, porque eu não vou deixar meu avô morrer sozinho. Cara, eu fiquei tão engasgado que eu não consegui falar, e quando eu consegui falar, eu perguntei assim, Arthur, você por acaso não está disponível para adoção? Porque eu tava muito afim de adotar o Arthur, sabe? Porque imagina um neto com essa índole, né? Coisa maravilhosa. O Arthur é médico hoje. Estudante, agora é médico, é. De qual especialidade? Não sei. Eu acho que ele deve estar começando residência, coisa do tipo. Ok, vamos procurar o Arthur então. Ah, não, esse Arthur tem que guardar no coração. Porque tem, né? Bom, então acho que agora é uma coisa interessante de entrar. Tem uma história muito potente tua, na outra vez que a gente conversou, não necessariamente para repeti-la, mas é um entendimento de que valeu a pena. Tem um filme lindo, 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 lindo agora, desses filmes que a gente olha com as crianças, chamado Hélio. É um menininho que... até onde eu posso ir. É um menininho que consegue isso está na sinopse. Ele consegue sair do planeta Terra, né? E ele não tem mais os pais, uma tia está pertinho dele, enfim. A tia dele trabalha na NASA e ele consegue sair. E lá fora, os extraterrestres, eles têm todas as respostas para os nossos segredos. Que bonito. E uma das perguntas é qual é o propósito
Sim. Eu nasci e eu morri. Tá, e aí? O que aconteceu no meio do caminho? Por quê? É só isso que interessa. Né? Por quê? Tá, que eu tenho que me alimentar para a máquina funcionar, que eu tenho que me cuidar, enfim. Tem coisas que vão me matar facilmente. Se cair uma pedra de cima, um piano, eu morro, enfim. Eu sou frágil. E qual é o propósito? O quão perto estamos dessa pergunta, dessa resposta? Muito distante, né? Porque esse é um mistério da vida, né? Mas a gente não chega cada vez mais perto? Um pouquinho, 1 milímetro mais perto, para entender? Não, eu acho que a gente pode, em algumas circunstâncias, porque a medicina está ampliando a nossa vida. Provocativamente passar perto. Que é o que faz, por exemplo, o mineirinho, né? Descendo aquela rampa. Meu Deus do céu, né? Aliás, tu viste a entrevista que ele deu com a Kelly? Não, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou com a gente aqui, tá fresco. Nós estamos na semana do mineirinho. E eu ia trazer uma incrível coincidência, porque a gente pergunta para ele do lado espiritual da descida. E teve bastante. Ele se comunicou bastante durante os treinamentos, que foram bem pesados. Os treinamentos foram exagerados, ele estava preparado para mais. E ele não subiu um pouquinho mais, ou seja, 5 metros mais, porque tinha muito vento. Ah, sim. Aí então ele foi físico, né? Ele usou algo científico para isso, que ele sabia que o vento lateral podia, né, a entrevista coisa. com a Kelly eu achei muito interessante, que ela pergunta para o garoto, né? E estavam preparativos. E quando você soube que vai ser amanhã, tu viste o que o garoto disse? Aí eu pensei, vou poder matar a aula. Eu achei a resposta da inocência, né? Eu adoro criança por isso, porque eles são maravilhosos, né? Aí é mais fácil de achar o propósito. Ah, sim. Muito mais fácil. Então a gente nasce com um propósito e perde o propósito. Eu acho que na medida que a gente amadurece, a gente perde a maioria das virtudes da inocência. E ter propósito na infância é muito mais fácil, né? É tudo mais distante da tragédia, né? Por isso que a morte na juventude ele é absolutamente inexplicável, né? Tu sabe qual é a minha cara de medo padrão? É um jovem que saiu de casa flamante, teve um acidente de carro e entrou no pronto-socorro com ambulância, sirenes, luzes. Eu vi essa cara várias vezes. O medo tem cara. A cara do medo é daquele que descobre absolutamente extemporâneo a possibilidade de morrer. Não? A ideia de morrer materializada assim, não é uma coisa teórica. Assim. Está sangrando, tem gente gritando, então você está todo ensanguentado. Né? Você está no olho do furacão. E aí a cara do medo é impressionante. Eu me lembro de um cara, eu estava no pronto-socorro por outra razão, para ver um potencial doador, quando chegou uma convergência de trauma. Né? E uns 4 ou 5 pessoas na sala de emergência, assim, selecionando o que era pior. Aí eu olho para um cara na maca, o cara com o olho assustado, e ninguém estava olhando ele, né? Ele tinha sido excluído da urgência urgentíssima, né? E aí eu fui explicar para ele que no trauma, a chance de sucesso numa sala de emergência depende da eleição correta das prioridades. E você... fique tranquilo, você é o menos grave dos acidentados, tu vai ficar bem. Eles estão elegendo prioridades. Aí ele tirou a mão, estava atrás das costas, ele tinha sentido alguma coisa nas costas, retirou a mão ensanguentada e me disse, doutor, não leve a mal, mas nesse momento a minha mão ensanguentada é a minha prioridade. Vê como a gente aprende coisas, né? E como a gente diz coisas absurdas para quem está do outro lado, né? A visão de lógica, a racionalização do sofrimento do outro, em geral, é absurdo, né? Existe, pergunta bem boba, existe cuidado paliativo para pacientes jovens? Sim. Quando é uma doença muito pesada? Sim. O jovem aqui a gente está considerando até que idade? Não sei. Idade é um cara... jovem é um cara que tem uma cabeça boa, né? Mas o... Ok. Vamos lá, 50 para baixo? Onde a gente consegue entender que é uma interrupção mesmo. 50 para baixo eu acho que é um... Mas depois quando chega os... por que as pessoas... Essa é uma pergunta boa. Por que as pessoas mais velhas, quando descobrem câncer, em geral é uma forma mais precoce? Porque o cara descobriu que morrer depois de 60 anos é uma pena. Mas não é espetacular. Deixou de ser. E ele começa a fazer check-up. O check-up do velho salva o velho, né? A impossibilidade do jovem acreditar que está doente mata o jovem, né? Eu tenho uma experiência enorme com câncer de pulmão, né? E
praticamente todos os bons casos descobertos por busca seletiva, de check-up, né? O jovem, quando descobre um tumor de pulmão, jovem, eu quero dizer assim, com menos de 50 anos, é aquele paciente que tem muito sintoma há tempos. Ele já negou várias vezes que pudesse ser uma coisa importante e ele está procurando agora o diagnóstico de um tumor que já saiu do pulmão, sabe? Esse é o preço que se paga pela incredulidade de que nós somos perecíveis, né? Não tem como. Estraga, né? Doutor, deixa eu voltar, então, enfim, né, linkar propósito quando o ser humano se dá conta, e eu quero o ser humano que viveu. Sim. O ser humano que não teve uma interrupção, enfim, que vai ter a interrupção natural, né, da vida. Quando a gente está bem pertinho disso, a gente consegue encontrar alguns tipos de respostas? Pelo menos, o arrependimento, nesse caso, pode ser uma resposta? Você sabe que o paciente com cuidados paliativos, ele tem 3 pilares: analgésico, morfina, né? Oxigênio e perdão. Esses são os 3 braços da terapia paliativa. Uma coisa muito clara para mim é que ninguém está pronto para morrer, né? Mesmo aquele velhinho, doente, se você disser, eu queria saber se o senhor gostaria de ser ajudado de alguma maneira, ele só aceitará se isso significar ele ter contato com alguma pessoa que ele gostaria de conversar para perdoar ou ser perdoado. Todo mundo tem isso. Eu insisto com isso porque o médico tem enorme dificuldade de conversar com o paciente terminal, porque nós fomos condicionados ao discurso bem-sucedido, né, exitoso. A gente sabe que o paciente deixou de ouvir o médico, que está com um discurso esperançoso e falacioso, né, quando ele fecha os olhos. Eu ensino isso muito para os meus residentes, né? Se você está falando com o paciente e ele fechou os olhos, ele quer que você vire a chave, o teu discurso está defasado, né? Isso é constante. A capacidade de ouvir começa com os olhos, né? Quem ouve com os olhos está ouvindo, quem não ouve com os olhos, parou. Eu sei, por exemplo, o meu modelo é o político. Você está dizendo uma coisa para o político e ele está com o olhar esgasado. Ele pode estar olhando através de você, mas não está te olhando, né? Ele não está ouvindo. Tu começa a ouvir com os olhos. Quando o paciente fecha os olhos, significa vire a chave ou você está fazendo um papelão ridículo, porque ele não vai te ofender dizendo para com isso, meu filho. Mas ele está pensando, que idiota esse rapaz, né? Não entendeu que a morte é a hora da verdade absoluta. E só interessa o que é verdade. Mesmo que ele relute em aceitar que vai morrer. Não, mas ele sabe que vai morrer, né? E mudar o discurso é uma questão de sensibilidade, né? Você não pode seguir com entusiasmo quando ele percebeu que vai morrer, né? Quando a gente entende que a melhor oferta que você pode fazer para alguém que está morrendo é a busca de alguém que ele possa perdoar ou por ele ser perdoado, ele abre. Se abrir uma janela enorme que está sistematicamente fechada. As pessoas têm uma enorme dificuldade de falar da morte, né? Eu acho que quem lê o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Illich, você entende isso, a solidão na doença. Ele relata aquilo de uma maneira fantástica, que é a família e os médicos que não faziam mais do que mentir. Aí tem um momento que ele é levado pela família, para a esposa, para consultar com um especialista. Quando ele começa a falar, o especialista diz, não precisa me contar nada, eu já sei o que você tem. E aí faz um discurso que não tem nada a ver na cabeça do Ivan Illich. Na volta para casa, ele se deu conta que ele que tinha odiado aquele médico, ele tinha odiado o médico porque ele se comportara exatamente como ele agia no tribunal. Quando ele julgava as pessoas, ele sabia tudo, né? Não me venha com conversa mole. E aí, quando chega no momento em que ele não tem mais autonomia para se cuidar, para se alimentar, para se banhar, eles contratam um lacaio lá, um coitadinho, né? Colono, Guerassim. E o Guerassim virou o porta-voz dele. Assim, era a pessoa que falava com ele. A pessoa que disse para ele um dia
quando ele elogiou o Guerassi, ele disse: eu não sei como é que você consegue ficar segurando as minhas pernas para cima, apoiada nos ombros, porque isso diminui a dor, né? A noite toda. Ele disse: não, é que você está sofrendo, né? Então, e eu quero me preparar para quando eu for sofrer. Eu queria que quando eu estiver morrendo como você está, alguém cuide de mim assim, né? Foi alguém que claramente falou de morrer. Nunca ninguém tinha assumido isso, né? Quer dizer, no fim da vida, com uma família sofisticada, médicos prestigiados, e você se serve de uma pessoa muito humilde, porque ela é capaz de assumir a condição, é comovente, né? Eu acho, Ivan, esse livro do Tolstói é uma maravilha. Mas eu recentemente recebi uma carta de um médico americano que cansou de cuidar de doenças, achou muito chato, depois que ele atendeu um velho chamado Frank Shen, que conversou com ele. Ele examinou durante 7 minutos, viu que tinha insuficiência cardíaca, tinha líquido no pulmão, prescreveu o diurético e tal, e saiu. E ele insistia e mostrava uma fotografia na mesa de cabeceira, uma fotografia desbotada. E quando ele percebeu, ele disse: nós conversamos depois. Ele levantou e saiu pensando: não existe crédito para cobrar do eu conversamos depois, né? Isso não se cobra. No meio da tarde ele morreu, o seu Shen. E aí, enquanto a enfermeira retirava as coisas dele, encontrou a tal fotografia desbotada e deu para o médico, né? Ele olhou e estava ele jovem, abraçado numa mulher bonita, e atrás, nas costas, Armazém Shen. E ele ficou sabendo o nome da mulher, que ele tinha construído uma vida do nada, e ele não sabia mais do que... Ele sabia a pressão, a alergia à penicilina, o nome do convênio, mas não sabia nada da pessoa, né? E aí ele decidiu mudar de vida. Ele comprou um caderno e passou a anotar, paciente por paciente, né? E aí mudou a vida do cara, né? Porque ele deu uma utilidade, né? Deu um sentido para a vida. Ele estava cuidando de pessoas que tinham adoecido e não de doenças em pessoas que ele nem identificava, né? Tem histórias ali maravilhosas, né? Pô, tem um mega best-seller da Bronnie Ware, né? Aquela australiana, que é uma enfermeira de cuidados paliativos e que escreveu um blog. Sim. E o blog começou a ter uma super audiência, uma editora foi lá e falou: cara, vamos botar esse blog no papel, aí traduzido em diversos idiomas. E ela fez uma lista dos principais arrependimentos. 5 arrependimentos. E todos eles giram em torno de não ter feito algo. De não ter tomado uma decisão. As coisas que você deixou de fazer. E considerou naquela época pouco importantes, né? Exatamente. Coisa para se resolver agora. Mas o perdão não gira em torno disso, né? O perdão é outra coisa, né? O perdão é humano, né? O perdão é completamente humano, né? O perdão, na verdade, é uma necessidade que você não consegue suprir de outra maneira, de culpa, né? O jogo da culpa é mortal no fim da vida. E você pode estar se sentindo culpado porque não fez uma coisa boa para alguém ou porque alguém te tratou de um jeito que você não merecia, né? Mas é mais fácil de recuperar quando eu estou morrendo quando eu tratei mal, né? Eu tratei mal, né? Sim, porque aí eu confesso isso e faço uma espécie de catarse disso, né? E o senhor já viu essa situação? Já vi muito. Isso é comum? É semanal? É mensal? Não. Mensal talvez, mais comum do que isso, não. De chamar a pessoa que foi maltratada lá? Chamar, para pedir perdão, para agradecer ou para pedir desculpas e dizer que compreende. O perdão é uma maravilha, é uma coisa espetacular, né? Porque aí é realmente o fim da vida, dando sentido no fim dela, né? Quando a pessoa que foi lá sai da sala, e aí vocês vão falar com os pacientes, como é que eles estão? Eles mudam, né? Eles mudam. Eu lembro de um velho que eu recebi um telefonema de um amigo do meu filho, que é fazendeiro, na fronteira, e que tinha um antigo peão de estância que estava internado na Santa Casa com câncer. Ele queria que eu fosse vê-lo. Cheguei lá, o que me chamou a atenção é que ele estava muito magro, né? E era uma enfermaria com 4 camas. E era a hora da visita. Em todas as camas tinham 3 ou 4 pessoas em volta e ele estava sozinho. Quando eu perguntei: não tem ninguém para lhe ver aqui? O senhor não tem recebido visitas? Ele disse: não, até tem uns parentes por aqui, mas eles não me visitavam quando eu estava bem.
Agora que eu estou com a pele encostada no osso, agora eu não quero conversar com ele, né? Mas e além desses? Eu tenho meu irmão, Miguel, mas sabe que eu briguei com o Miguel há 20 anos. Nunca mais falamos. Eu tenho uma vergonha de dizer, doutor, que eu não me lembro por que nós brigamos. E aí ele puxou da carteira um papelzinho meio esfarelado, 063, né? E o telefone. 63 é de Palmas, né? Tocantins. No Tocantins. E aí ele me disse, pois o Miguel eu gostaria de conversar, mas depois que ele mudou para aquele estado que tem nome de Rio, nunca mais falei com ele. Aí eu fui para casa, 63. Disquei. Alô, quem fala? Miguel. Né? Eu sou da Vivo, queria saber se o senhor não quer mudar. No dia seguinte, dei meu telefone pré-discado para ele. Digo, olha, ligue, tu vai falar com o Miguel. E fui trabalhar. Quando eu voltei, ele estava chorando. Eu disse, daí o que aconteceu? Eu disse, doutor, foi uma maravilha, sabe? Se acertemos. E ele até prometeu que vai vir me visitar. Aí eu passei a fazer uma coisa que eu achei que era pura generosidade pro coitado. Uma cara boníssima. Né? Sabe esses caras que tem uma cara que dá vontade de passar a mão? Sim. 2h30 da tarde, a menos que eu estivesse muito ocupado, eu ia ficar com ele lá no horário da visita. E umas 4 ou 5 vezes ele morreu logo depois. Uns 2 dias antes dele morrer, ele mandou me chamar, porque eu estava muito envergonhado, porque ele não tinha pago a chamada para a cidade que tem nome de Rio, né? Aí eu disse, não, mas essa chamada é bobagem. Nem me lembro quanto é que foi, mas é ridículo. Não, pode ser ridículo a chamada, mas... E às vezes que o senhor fez companhia para que eu não ficasse sozinho, quanto é que vale? Tu vê, eu não tinha ideia que ele tinha percebido que não era coincidência eu ir visitá-lo na hora da visita dos outros. Né? Tomara que os outros 3 que estavam junto nessa sala aí fossem bem filho da puta. Mas sabe que renovou? Cercado de gente. É que os outros renovavam e ele estava sempre lá no cantinho sozinho. Né? O que não mudava era que os outros tinham parentes visitando. A solidão na pré-morte é uma coisa horrorosa. Né? É uma coisa horrorosa. Eu acho que a gente tem que dar... esses grupos que fazem voluntariado, né, para prestar socorro. Tem uma universidade americana que tem uma experiência muito interessante. Eles mostraram que contratando pessoas voluntárias, oferecendo trabalho para elas, de massagear as mãos dos pacientes terminais, eles usavam 50% menos analgésico. Né? É o poder mágico do toque humano, né? A massagem das mãos, só. Né? A carência humana se revela por tantas maneiras. Né? Doutor, eu perdi um grande amigo recentemente, que o senhor conhece, chamado Davi Coimbra. E esses dias, a gente tem um fenômeno, entre aspas, moderno aí, que são... a gente não enterra as mensagens, né, que a gente trocou. A gente foi lá no enterro do Davi, teve chopp no enterro do Davi. Aí teve o caixão, ele não foi cremado, enfim. E estão lá as mensagens. Estão salvas, eu fico cuidando sempre, cada vez que eu faço um backup, se fica tudo lá, né? Sim. Eu não tenho coragem de apagar. E nem as DMs do Instagram. Que geralmente eram muita bobagem, né? DM do Instagram tomando um vídeo engraçado, alguma coisa assim, enfim, não tem nada de... Mas as mensagens sim, tinham coisas mais íntimas. E eu não quero abrir a completa intimidade aqui do Davi, mas ele estava sofrendo muito no final dele. Muito. Sim. Final sim. Mesmo, assim. De esse ter virado o único assunto dele. De ele falar assim, cara, assim não dá mais, não quero mais. Não é exatamente isso, não estou sendo ipsis literis, enfim, do que ele falava, mas ele tinha... pela dor, ele tinha desistido. Você sabe que isso tem um nome, né? Isso se chama fadiga do sofrimento. Isso faz com que a morte chegue à condição de desejada, né? É a fadiga do sofrimento. Mas essa fadiga de sofrimento tem sofrimento físico. Sim, sim. Por não ter ninguém em volta. Por exemplo, vamos pegar o irmão do Miguel agora. Sim. O irmão do Miguel sofria? O corpo dele estava sofrendo ou foi uma morte serena? Não, ele estava...
ele tinha uma metástase no fígado que consumiu, ele não tinha uma intolerância total por alimento, né? Ele ficava nauseado com cheiro de carne, por exemplo, né? Mas esse tipo de sofrimento físico, por várias formas de expressão, não necessariamente por dor, né? Eles modulam a reação do indivíduo em relação a querer continuar vivendo. Eles, no fundo, eu tive um amigo meu que disse isso, que sofria muito. Ele disse: durante o dia eu tenho medo da morte, à noite eu peço por ela. A morte, à noite ainda tem essa condição associada, né? Multiplica sofrimento com todas as fantasias, né? Por isso que esse negócio de proteger a delicadeza da noite faz todo sentido, né? Mas quando o paciente está em condição pré-morte, ele precisa de alguém que fale da morte e que não tente enganá-lo com nenhuma promessa falsa. E aí ele se comporta, ele abre uma porta para você entrar, e você entra e se descobre num nível de relação médico-paciente, que na verdade é uma relação humano-humano, né? Do nível que nenhuma outra condição da medicina oferece, né? Eu fico pasmo de ver o médico fugindo do paciente assim, terminal, né? Lá na PUC tem um cara que eu adoro. Ele está participando do curso. Estou com um curso na 5ª edição já de Medicina da Pessoa, né? E ele é um nefrologista, mas com uma sensibilidade impressionante. Ivan Antoniello. Ivan Antoniello é uma maravilha. Ele recentemente, numa aula do curso, ele contou que ele recebeu um paciente em insuficiência renal com mieloma múltiplo, uma neoplasia menos frequente, e que pode evoluir para insuficiência renal. Ele evoluiu para insuficiência renal e foi piorando, não respondeu à quimioterapia, o que não é comum, responde geralmente. E quando ele percebeu que as coisas não estavam bem, ele mudou a conversa, ele só falava de outras coisas. Ele era engenheiro, estava em casa agora, não tinha para onde ir, o que fazer. Ele fazia casas de passarinhos, estava no pátio. Não eram gaiolas, casas, né? Botava comida ali, os pássaros vinham, comiam, iam embora e tal. E ele contava para o Ivan a experiência gratificante que tinha sido a relação dele com os passarinhos, que ele nunca valorizara, né? Aí uma noite, uma madrugada muito fria, 3 da manhã, toca o telefone, o seu paciente morreu, o Cícero. O Cícero morreu. Aí ele ficou surpreso de terem ligado para ele e disse: mas o médico de plantão não deu o atestado de óbito? Diz: não, a família teve problema com o médico de plantão. Foi para o hospital. Chegou lá, o filho do paciente disse: doutor, não foi problema com... É que há 2 semanas atrás, quando o pai percebeu que estava morrendo, ele me chamou e disse: quando eu morrer, você não deixe nenhum médico assinar o meu atestado de óbito, que não seja o doutor Ivan, porque eu quero homenageá-lo. E aí o Ivan conta que ele ficou 1h30 conversando com a família, num papo leve, né? E ele foi para casa com a sensação incomum, que era assim, aquela morte não tinha doído nele, né? Porque era como se eles continuassem juntos. Uma homenagem na assinatura do atestado de óbito. Nossa, é uma coisa doida, né? Ele tem uma história que eu acho que é das coisas mais lindas que eu já ouvi. Ele já trabalhava com transplante na PUC, quando ele recebeu um paciente com 29 anos, com insuficiência renal, e foi transplantado, né? E ele cuidou dele, ficou muito amigo dele, porque sabe que o paciente transplantado é que nem casamento antigo, é para sempre, né? E revisões e tal. Aí um dia, 20 anos depois, 30 anos depois, ele recebeu um chamado da enfermeira que ele estava internado na UTI da PUC mal, e que ele queria muito falar com o doutor Ivan. O Ivan chegou lá e ele disse: eles querem me entubar, porque na verdade ele entrou em exaustão muscular, não conseguia respirar sozinho, decidiram que ele tinha que entubar. E ele disse: eu não quero ser entubado sem falar com o doutor Ivan. Aí o Ivan chegou e perguntou: o senhor acha que me ajuda isso?
Diz, claro que ajuda, você vai descansar e a gente vai ter tempo de ver os antibióticos funcionarem. Né? Aí ele fez a pergunta mais inesperada assim, mas eu vou morrer, não é, doutor? O Ivan, que tinha aprendido a gostar muito dele, abraçou ele. Né? E abraçado, ele não conseguiu segurar e chorou. Quando ele, Ivan, chorava, o paciente disse, doutor, não chore. Quando o senhor me transplantou, eu tinha 29 anos e 2 filhos pequenos. Eles agora são autônomos e um deles até me deu um neto, que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. Então não chore, doutor, nós somos uma dupla de sucesso. Tu vê o nível e a intensidade que pode ter uma relação médico-paciente e que pode inverter o papel, né? Uma situação clara do paciente consolando o médico. Que coisa incrível. Me perdi. Calma aí. Retomei. A gente, no outro papo, a gente falou sobre se Deus existiu ou não. Uhum. E a resposta foi muito clara. Eu não sei se ele existe, mas se existe na cabeça do paciente, se eu repetir agora aqui, ele vai existir entre a gente. Uhum. Quando o paciente acredita demais, o senhor sente a presença dele ali? Não. Dele com D maiúsculo. Eu já reclamei algumas vezes. A minha forma de expressar religiosidade é bem original, eu acho. Eu lembro de uma vez que eu estava indo para a Vacaria e entre Caxias e São Marcos tem uma gruta. E eu entrei na gruta, eu não sei qual era o problema que eu tinha, mas eu entrei reclamando quando eu vi que não tinha mais ninguém por ali. E a ameaça para a santa era assim, se não me ajudar agora, me esqueça. Né? E aí eu percebi que tinha um vulto que se mexeu no fim da tarde. Era um mandarilho que dormia num banco de pedra ali. Ele sentou e disse, mas tia, tu é flor de louco, hein, tia? Acho que ele nunca tinha ouvido alguém dar um esporro na santa. Mas esse tipo de... Sabe que eu tenho dificuldade, na verdade, não é de acreditar, é de rezar. Eu não consigo rezar. Eu não consigo rezar porque eu acho as orações tão lindas que eu fico prestando atenção nas palavras. E não é esse o objetivo de rezar, né? Então, acho que cada um tem que rezar do jeito que lhe convém, do jeito que ele consegue, né? E se expressar. É que, vamos lá, o senhor fez um transplante, deu tudo certo. O senhor ganhou alguém durante 20 anos no planeta Terra, teve netos. Estou pegando um caso parecido com o do Cícero. Teve um neto, né? Aí deu tudo certo. Melhor, teve a operação do transplante. Imagina, tira o pedaço de alguém, bota em outro alguém e tá tudo funcionando. Sim. Aí tu sai de lá. Deu tudo certo com a operação. Sim. Aí a pessoa da família fala, ai, graças a Deus. Sim, isso é comum, né? Alguns são mais generosos, assim. Que Deus guie as suas mãos. Tá bem, né? Okay. Se ele não se atrapalhar, né? Ok, grande cirurgião. Um grande... Bom, fez tudo isso aqui, né? O que é uma cirurgia ali? Uma troquinha de sei lá, o que mais tem? Mas quem conta essa história assim com muito humor é o Paulo Niemeyer, né? Que perguntaram para ele numa entrevista, é um grande neurocirurgião, né? Meu amigo da academia. Ele disse, se eu acredito em Deus, eu sou obrigado a acreditar, né? Às vezes eu passo numa cirurgia assim, 6 horas, 7 horas, né? Um risco de morte permanente, qualquer coisa fora do lugar pode provocar morte. Tu sai cansado, suado, exausto. Chega no corredor, como foi a cirurgia, doutor? Olha, tá tudo bem. Graças a Deus. Pois é, que bom que ele ajudou, né? Imagina se ele está de mau humor ou distraído e não te ajuda. As pessoas acreditam no que querem, né? Tá, mas esse é o parente. E a pessoa que foi aberta, que recebeu, né? Uma das marchinhas mais bonitas de carnaval tem a ver com o coração corintiano. Tem a coração corintiano. Né? Eu acho que sim. É linda demais, né? Porque pega uma alma de um time que não vencia, né? Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer.
Botaram o coração, trocaram o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano. Botaram outro coração, Corinthians. Lindo demais, né? Muito. Isso é lindo demais, né? De inteligente. linkar o futebol também com o coração. Claro, mas eu Enfim, acho que é que é ali onde ele tem que ficar mesmo. Enfim, tem tudo a ver. se né? for pro cérebro, a gente Tudo perde a ver. paixão. Uma coisa que me fascina no pós-operatório de transplante é a gratidão. Porque essas pessoas, eles não necessitam de um transplante de um semestre para o outro, sabe? E não, é uma agonia muito mais longa, né? E quanto maior a agonia, melhor será o impulso de agradecer. Né? Vale a mesma coisa pro futebol. O cara tá Quanto assim... maior a fila, maior o título. Eu acho que isso tem uma relação permanente, assim, o tempo de sofrimento e o tamanho da gratidão. Porque eles perdem gradativamente a capacidade pulmonar, se submetendo a coisas que a gente não consegue imaginar. Uma delas, por exemplo, um advogado do Rio que eu transplantei, quando chegou na hora de ir embora, eu disse, e daí? Vamos passear, aproveitar a vida e tal? Ele disse, não, por enquanto não. Nos últimos anos, eu fiz 16 acordos VIS no Rio de Janeiro, eu preciso resolver isso. Eu fiquei imaginando a surpresa dos desafetos de ele chegar com 2 pulmões novos e essa gana, né? Mas é uma coisa... E aí ele me ensinou uma coisa que eu achei... Eu nunca tinha pensado naquilo, né? Que a maior humilhação de ter falta de ar é você se aceitar a opinião dos outros por não ter fôlego para contrapor. Isso é humilhação pura, né? Nunca tinha pensado falta de ar visto por esse ângulo, né? Você tem que ter fôlego para argumentar. É muito humilhante não ter, né? Eu acho que existe uma... Eu aprendi coisas com gratidão que nem imaginava que existisse, né? Uma delas foi com o João Batista. O João Batista era um mecânico de Gravataí. Ele chegou muito mal no hospital, com um enfisema assim, horrível, né? Ele foi transplantado e foi embora. Mas feliz da vida, né? Aliás, esse cara teve uma experiência com o Santana, sabe? Olha. O Paulo Santana visitava o Paulo Santana nunca consultou comigo no meu consultório. Ele ia no hospital. E lá ele sempre me perguntava, tem algum paciente transplantado que eu pudesse ver? Ele tinha uma curiosidade por isso, né? Rapaz. E esse paciente, o João Batista, era o paciente que tinha sido transplantado naquela semana. E a gente entrava no box onde estava o João Batista pelas costas, né? Por trás. E ele estava brincando com o pulmão novo, ele tinha trocado o pulmão direito. O paciente tem enfisema, ele fica com uma caixa armada e rígida, né? Bota um pulmão novo e ele fazia... Sabe, uma criança brincando com um brinquedo novo, né? E aí eu chamei, João, veja quem é que eu trouxe para te visitar. Ele olhou para trás e disse, Santana, vem cá, cara, passa aqui para te ver o que te espera. O Santana nunca mais quis saber de transplantado. Mas o João... Para continuar com o seu vício no cigarro, né? De acender um no outro. Não, isso era inevitável. Mas esse paciente foi para casa e voltou um mês depois. Muito mal. Tão mal que ele morreu 2 dias depois. Ele fez uma coisa rara, que era assim, ele fez uma rejeição aguda e uma contaminação por fungo. Essa é uma combinação geralmente fatal, né? 2 dias ele morreu. Uns 2 meses depois eu recebi uma filha muito querida dele que vinha cumprir um pedido do pai. E ele disse, minha filha, quando estava voltando para o hospital, ele disse, eu estou tão mal, eu acho que eu vou morrer, porque eu nunca me senti assim, né? Então eu queria te pedir uma coisa. Aconteça o que acontecer, não esqueça de voltar para o hospital e agradecer ao Dr. Camargo e diga para ele que por aquelas 3 semanas que eu respirei feito gente, eu faria tudo outra vez. Tu consegue dimensionar o tamanho dessa gratidão, né? Porque essa é a gratidão invertida, né? O que é gratidão normal? O que deu certo, é quase obrigação, né? Agora, agradecer a intenção tendo dado tudo errado. Isso é para um tipo raro de gente, né? Doutor, é um tipo tão raro de gente que a gente está pegando muitas histórias aqui bonitas de pessoas que todas elas têm uma informação sua. 2 dias depois ele morreu, 2 semanas depois ele morreu.
Um mês ele morreu. A gente tem que chegar nesse extremo para virar a pessoa mais bonita do mundo. A gente demora, né? O tempo que o médico, por exemplo, demora para entender que o cuidado da doença é muito chato, muito monótono. Né? 10 anos de formado, a primeira coisa que se percebe, se tiver sensibilidade, é que as doenças são muito enfadonas, né? São muito monótonas. É raro aparecer uma coisa realmente diferente, né? E, aliás, o médico se encanta pelo caso raro, porque ele está quebrando uma rotina de chatice, né? Agora, o médico que se encanta com medicina é aquele que descobre que os doentes não se repetem, né? Cada um tem a sua história. E ver o paciente desse jeito é uma maneira de enriquecer, né? Você vai eu costumo dizer assim, se você já é médico há 15 anos e ainda não se transformou um especialista em gente, que pena, né? Você não está tendo tempo de ouvir as pessoas e aprender com elas, né? Só tem essa explicação. Porque a matéria-prima mais qualificada que tu pode ter, no sentido de gostar de gente, é o indivíduo doente, por uma coisa muito interessante, obrigatória, que é assim, o medo autentica as pessoas. Você pode fazer pose para impressionar o jornalista, o arquiteto, o advogado. Agora, se tu está ameaçado de morte, de jeito nenhum. Você é o que é, né? Acabou o teatro. Completamente autêntico. Né? E o médico tem que aproveitar essa matéria-prima inigualável. Porque nenhum profissional fora do médico tem esse privilégio, né? Vou ler uma mensagem trocada agora com um amigo meu. Aí eu vou chegar aqui. Não vou dizer quem é, nem o meio possível disso aí, para ele ficar bem preservado, porque eu fiquei muito puto na troca de mensagem com ele. Que foi a seguinte. Tá, ele tem que comparecer no local lá, onde tudo vai estar pronto. Entendeu? Ele, mas o que eu vou fazer lá? Eu, assim, vai levar um caderno, uma caneta, para entender o que tu vai escolher para fazer o teu trabalho. Aí ele respondeu assim: caderno e caneta são a forma que os incas usavam para anotações. Aí eu peguei e falei assim, por isso que eles ficaram milhares de anos aqui, tu tá só 40. Né? E aí ele deu risada, enfim, né? Foi assim o processo de começar a entender essa humanidade toda e aí se transformar em crônica, se transformar... isso ajudou muito. Para deixar tudo aqui. Isso ajudou muito. Isso ajudou muito. Eu na verdade, eu fui... Te ajudou muito? Muito, para mim. Foi muito útil. De começar a notar ou não? Não, para perceber que... O primeiro privilégio que eu percebi, eu era estudante, cara, e eu percebi que a maior maravilha de ser médico é ser escolhido pelo paciente. Não tem nada igual. Né? Eu aprendi isso de uma maneira acidental. Eu estava no 4º ano primário, 4º ano da faculdade, e recebi a incumbência de um residente para fazer a admissão de um paciente que era um peão de distância, que tinha internado na Santa Casa naquela tarde. Eu fui lá, me apresentei, e ele começou a contar dos sintomas, mas um velho de Quaraí maravilhoso. Eu me apaixonei pelo jeito dele descrever as doenças. Tudo original, nunca tinha ouvido daquele jeito. Lembra de uma coisa? Não, eram umas coisas assim de... me ameaçou a barriga, depois me estourou no pescoço. Né? Era tudo assim. Fizeram um exame aqui na minha barriga, tinha um redemoinho, uma bola branca, que depois rolou para o baço, foi aqui e me explodiu na tireoide. Mas eu fiquei louco com o vinho velho. Quando terminou aquele arremedo de anamnese, ele disse: doutor, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Eu queria que o senhor fosse meu doutor. Porque de todos os médicos que eu ouvi até hoje, ninguém me ouviu como o senhor. E eu fiquei com um baita constrangimento eu não consegui dizer para ele que eu não falei nada, porque eu não sabia nem o que perguntar. Eu estava no 4º ano, não sabia nada. Mas eu saí dali impressionado com aquilo. Foi o dia do juramento, assim. Um dia eu vou ser o médico que ele pensou que eu já fosse. Né? Era uma espécie de promessa íntima. Né? Porque isso, na verdade, é a maior conquista que tem. Né? Quando o paciente te elege, que significa que o vínculo foi forte. Né? E foi forte no momento em que isso faz uma diferença
absurda. Né? Aí, doutor, e como é que é a tua felicidade de ver os teus alunos e alunas conseguindo isso? O senhor já deve ter observado isso muitas vezes. Muito. Né? Sabe que eu percebo rapidamente quem é que vai dar certo quando eu vejo a frequência com que eles festejam a conversa com o paciente. E reconheçam os que não vão dar certo quando eles começam a dizer que paciente chato, mas que mulher chata, mas que cara ignorante. Ele não soube conversar. Ninguém sabe tanto que não tenha nada para aprender, nem é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Né? Por favor, preste atenção. Né? A gente aprende muito, eu me rio muito também, me divirto muito. Né? Tu sabe que eu dou uma sessão de consulta na terça-feira dos pacientes mais humildes. Um dia eu chamei a dona Rosaura. A Rosaura não respondeu. Tinha duas hipóteses, surda ou morreu, né? Surdez ou morte, não tem. Eles não falam consulta, né? Porque a consulta é difícil de marcar, eles não falam. Apostei na surdez, dona Rosaura levantou a velhinha. Sabe aquelas pessoas, era quase redonda, pequenininha assim, caminhava com aquele passinho assim de quem não vai a lugar nenhum, né? E quando ela chegou na porta, eu dei a mão para cumprimentá-la e me encantei com a maciez da mão. Os muito velhos têm as mãos muito macias, né? E aí, metade porque eu me apaixonei pela mão, metade porque eu queria que ela chegasse, na minha sala de uma vez, né? Nós fomos de mãos dadas. Quando nós chegamos lá, eu disse, o que eu posso lhe ajudar, dona Rosaura? A primeira coisa, o senhor não fique bravo comigo, porque eu não tenho doença nenhuma. Eu só gosto das coisas que o senhor escreve no jornal e eu queria dar uma conversada com o senhor. E aí, antes que eu dissesse qualquer coisa, ela disse, já vou lhe contar que lá fora tem 2 mulheres, muito mais moças do que eu, que também não têm doença nenhuma. Ela já entregou as parceiras. Dá para fazer uma sessão só com teus leitores, né? E leitoras. Não necessariamente no ambiente hospitalar, digamos assim. Sim, com certeza. Ou de consultório. Sim. Abrir isso. Mas aí essa velha, no final da consulta, ela me fez um pedido estranho, né? Ela queria saber se ela podia sair pela porta de entrada. Porque eles saem, né, por outra porta. Quando eu quis saber por quê, ela disse, não, é porque eu queria passar lá na sala de espera e contar para aquelas 2 invejosas que desde que o Antenor morreu há 14 anos, eu nunca mais tinha andado de mão dada com ninguém. Tu vê que solidão, né? Qualquer gesto para o carente vira declaração de amor, né? Que loucura. Professor, para a gente acabar, e chamei de professor por gosto. Eu acho que os alunos vão aprender realmente medicina no momento que começam a lidar com pessoas. O senhor deixou bem claro isso aqui, né? O senhor gosta tanto de pessoas que o senhor sabe o nome de todo mundo. Apareceu aqui o Cícero, às vezes até não é nem nada a ver com o senhor. É o João Batista, é o Cícero, é o velho de Quaraí, a dona Rosaura. Enfim, né? O Shine. O que eles aprendem quando eles estão lidando com pessoas que estão sendo? Eles conseguem ter essa sensibilidade de entender... Eu acho que a gente tem que perdão. partir do princípio que a gente aprende pelo exemplo. Né? Porque eles estão muito ligados, né? Como é que o professor disse isso? Como é que o professor explicou para paciente? Como é, sabe? Esse é o modelo, né? E isso foi uma grande perda da pedagogia moderna em medicina quando eles passaram a discutir casos na sala de computadores, né? Imagens. Eu fiz a minha formação e eu continuo fazendo isso, eu levo os alunos para conversar com o paciente, né? É uma chance única, né? E aí tu percebe o que se oferece para conversar com o paciente, o que segura a mão porque gostou da cara dele, sabe? E aquele que fica atrás, esse vai ser no máximo um burocrata, né? Mas não vai ser médico nunca. Eu identifico esses caras com a maior facilidade, né? E o que tem de história bonita disso? Dessa garotada aprendendo essa garotada, isso? Assim, eu fui levar um grupo de 6 alunos para visitar um paciente que nós íamos ver e disse, olha, nós vamos visitar o Onofre, ele tem um tumor de esôfago e invade a coluna, ele está com muita dor e muito emagrecido. Aí um dos meninos me disse, professor, esse infeliz ainda está consciente? Eu disse, está consciente. Tá, então eu não quero ver. Né?
Quer dizer, não tinha condição emocional para enfrentar um sofrimento tão vívido assim, né? E aí uma menina disse: eu também não quero vê-lo, doutor, porque eu choro com muita facilidade. Se eu chorar na frente dele, vai ficar horrível. Aí eu voltei, expliquei para ele que a doença para o médico é uma coisa, para o paciente é outra. Para o médico é a abstração da realidade, né? Assim, está nos atlas, na laudo de patologia, de tomografia. Não. A visão do doente é a perspectiva do sofrimento. Só o que ele quer saber se essa encrenca que eu arrumei vai me fazer sofrer. Essa é a única visão que interessa para ele, né? Quando eu disse isso, a menina, a chorona, entrou no quarto dele. Quando eu ia sair, eu resolvi dar uma passada lá para ver como é que as coisas estavam indo. Ela estava sentada na cama, segurando a mão dele. Aí ela disse uma coisa, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Ela disse: o senhor sabe, seu Honório, que nesse andar não tem nenhum paciente com netos tão lindos na mesa de cabeceira quanto o senhor? E aí ele deu a outra mão para ela segurar, né? Eu fiquei esperando que ela chorasse, porque esse é o melhor choro que o médico pode chorar. É o choro da consciência de que você foi ao limite do que era possível para aliviar o sofrimento de alguém, né? Isso não tem preço, né? Isso é um ensinamento tão grandioso que quem não se comover vai fazer outra coisa, né? E é uma maneira, eu acho, muito justa de fazer triagem das pessoas que vale a pena continuar como médico. Não é que o cara que não tem afeto não possa ser médico, mas ele não pode se expor aos pacientes, não. Ele tem que fazer radiologia, patologia. Tem N coisas importantes em medicina que dispensam a relação pessoal. Mas ele não pode se oferecer para ser o linha de frente no contato com o sofrimento alheio. Não, não. Esses dias eu fiz uma conferência em São Paulo sobre o futuro da medicina na inteligência artificial, que é uma área fascinante, né? E um dos alunos me disse: professor, o senhor tem ideia de quantos médicos serão desempregados pelo robô? Eu disse: olha, eu não tenho, nem acho que alguém possa ter, é tudo tão recente, né? Mas eu sei quem serão os primeiros. Tu não imagina o tamanho da repercussão, né? Foi aquele né? Eu disse: é fácil isso. Porque os primeiros serão aqueles que, por rigidez afetiva, mais se parecerem com o robô, né? É presumível isso. E porque, do ponto de vista de banco de dados, o cérebro humano vai ser fragorosamente atropelado pela máquina. Se do ponto de vista afetivo ele se parecer com o robô, ele tem que ser demitido, porque ele, na comparação com o robô, ele é caro e inútil, né? Mas a sensação que eu fiquei é que com a minha resposta houve uma parada respiratória prolongada no salão, sabe? Ninguém tinha pensado nisso, né? Mas claro que é, né? E tu sabe que às vezes tu dá um cutucão desses e muda a vida. E as pessoas mudam a posição, né? Uma frase dessa pode fazer com que um monte de gente desperte, né? Ou ouça um dia aquilo que o senhor ouviu lá atrás, que é: eu quero que o senhor seja meu. Bom, meu doutor JJ Camargo, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo, foi muito bom. Obrigado.